Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos de novo. Então, hoje a gente vai falar aqui agora sobre um assunto que é fundamental e talvez seja o primeiro assunto que as pessoas associam à logística, que é transportes. Então, quer dizer, essa questão da gestão de transportes hoje, ela é muito permeada por uma série de desafios, como, por exemplo, maior complexidade operacional, de você lidar com uma quantidade enorme de SKUs, fornecedores, diversas transportadoras, decisões se você vai terceirizar ou se você vai ter frota própria. E aliado a isso, você tem uma pressão muito grande por redução de custos. Os clientes hoje eles têm acesso a basicamente serviços no mundo inteiro e informações com o YouTube, com a internet. Então eles sabem quais são os melhores produtos, eles sabem o preço, então, isso gera uma pressão muito grande por redução de custos, né? Então, justamente, isso leva a uma pressão também por melhor utilização dos ativos. As empresas, enquanto reduzem custos, elas têm que buscar também obter cada vez mais melhores serviços para os clientes. E, aliado a isso, tem que escolher o melhor mix. Tem multimodalismo, digamos, disponível para você conseguir utilizar? Tem só modal rodoviário? Tecnologia de informação, quando utilizar? Qual o nível de valor agregado do meu produto, do meu negócio? Quanto que eu vou automatizar? Questões relativas à regulamentação, gerenciamento de risco, a parte de recursos humanos. Então, quer dizer, a empresa de tecnologia americana chamada Trimble, já há um tempo ela elencou algumas tendências para a parte de transporte, que seria, por exemplo, IA Interactive, Big Data Analytics. Depois a gente tem Cloud e APIs e Cybersecurity 2.0, a parte de descarbonização e transição energética, crescimento, produtividade e eficiência. Então, quer dizer, nessa parte de IA Interactive, Big Data Analytics, a gente tem a questão também de dados, dados estruturados, que são aqueles dados organizados que a gente está acostumado a ver em linhas e colunas, e os dados não estruturados. O que que seria isso? Esse vídeo mesmo é um dado não estruturado, tweets que você publica lá no X, músicas, imagens, cores, e aí você tem todo o desafio de tentar estruturar esses dados para que você consiga trabalhar, né, em termos de indicadores, gerar isso, gerar alguma coisa tratável. Então, por exemplo, coisas que você pode fazer com esses dados: predição de acidentes, mapas de calor para você verificar áreas com maiores incidências de cada tipo de infração, acidente na sua frota, ranqueamento de motoristas, reconhecimento facial, sugestão de rotograma, quer dizer, é possível você criar rotogramas a utilizar dados de base para identificar regiões de maior risco, reincidência de eventos, tornando a criação de rotogramas mais ágil e mais simples. E aí, quer dizer, a partir desses dados, a gente pode fazer análises descritivas, tentar entender a situação existente, responder a perguntas sobre o que aconteceu, análise de diagnóstico, que seria você buscar investigar o porquê que aquilo aconteceu, e aí começa a ficar mais interessante. Você deve buscar, e aí é que, digamos, é o ouro que você vai encontrar, você conseguir fazer análises preditivas e depois análises prescritivas, para você conseguir prever o que pode acontecer no futuro e utilizar dados históricos, situacionais, para recomendar mudanças no que deve ser feito. E, quer dizer, dentro desse ambiente de transporte, pessoal, uma das partes mais desafiadoras é a parte da última milha, ou last mile, que, digamos, dentro da logística brasileira, ela é particularmente desafiadora, não somente por uma precariedade de infraestrutura, segurança, que atinge igualmente outras áreas de transporte, mas também pela necessidade de transformação e inovação no processo de entrega de produtos ao destino final. Então, quer dizer, quando o varejo ele é o próprio responsável pelo abastecimento da rede das suas lojas físicas, ele passa o quê? Deter esses estoques a partir da venda da indústria. Esse modelo é, digamos, corriqueiro no chamado grande varejo, que se abastece dentro da indústria. Os varejos que têm como característica comum a gestão, a operação primarizada de um ou mais centros de distribuição e a operação terceirizada do transporte da última milha. Então, um modelo bastante comum
E eles têm essas redes, né? Elas vão ter em comum pontos de venda distribuídos nos diversos bairros e regiões das cidades. Todos vão considerar hoje em dia o stockout como um crime logístico gravíssimo. Ficar sem produto é muito complicado num ambiente em que você tem muita concorrência e a exigência por nível de serviço é muito grande. Então, ao mesmo tempo, para vocês verem a contradição, o stockout ele é um crime logístico gravíssimo, e aí você pode pensar, bom, então eu vou ter estoque aqui para diversos dias, para talvez mais de um. Mas o que que acontece, pessoal? O estoque de segurança ele também deve ser mínimo e muito perto de zero, né? Por quê? Até porque esses pontos de venda eles não têm muito espaço físico para você guardar estoque. Eles são muitas vezes no Rio de Janeiro, inclusive, você tem pontos de venda onde o metro quadrado é muito caro. Então você não vai ter grandes lojas com muito espaço para estoque de segurança. Vão ser pontos de vendas pequenos que vão ter que ser reabastecidos ali, às vezes diariamente, quando não duas ou mais vezes por dia em épocas ali de pico, né, de sazonalidade, com alguns comércios com Natal, em épocas de Natal e de Páscoa. E quer dizer, digamos, esse ecossistema todo, ele está sujeito a muitos riscos operacionais, por exemplo, com uma alta exigência de precisão nas entregas, você não ter erros, equipe embarcada de motoristas e entregadores, restrições de trânsito, de todo tipo de ordem, horário de poder estacionar para carga e descarga, certos tipos de caminhão que não podem andar em todas as vias a qualquer hora do dia, congestionamentos urbanos e baixa velocidade média de circulação, ausência ou improvisação de locais de estacionamento, né? O que eu estava comentando um pouco antes. Você vai ter ali janelas muito restritas de horário que, com esse trânsito, com essa imprevisibilidade, muitas vezes fechamento de vias por conta de riscos, de crimes, de bloqueios para assalto, você muitas vezes não vai conseguir respeitar essas janelas. E muitas vezes o recebimento logístico não é profissionalizado, você não tem um apoio àquela entrega, ela é feita fora da janela e quem recebe não está pronto para fazer a descarga daqueles produtos. A gente tem também os riscos econômicos, que a gente pode citar aqui grande ociosidade do veículo e da equipe de entrega, no retorno vazio ao centro de distribuição e na circulação de baixa velocidade, por exemplo, durante as entregas, e baixa produtividade do sistema. Segurança, como eu também já comentei, exposição a assaltos, roubos, acidentes. Você tem riscos trabalhistas, estouro do horário da jornada de trabalho, que pode gerar horas extras, acidentes com vítimas. Por isso, pessoal, a operação desse sistema da última milha, ele já é responsável por cerca de mais de 50% do custo total da logística. E esses são custos crescentes. Então, quer dizer, a última milha brasileira, ela vive um momento muito complexo, realmente, né, pessoal? Em que embarcadores, transportadores e cliente final estão longe de estarem num denominador comum ali de felicidade, de satisfação, e pelo contrário, estão sofrendo mazelas que outros setores às vezes já superaram. E os pilares que sustentam o desenvolvimento de uma nova logística de distribuição, por exemplo, a gente pode incluir economia digital, que deve ter na última milha uma forma de melhoria de experiência de consumo e não como sua principal causa de decepção, quer dizer, você transformar a última milha em um diferencial competitivo e um ganhador de pedido e não justamente num motivo de reclamações e de custos extras. Você tem toda a parte de economia circular, que talvez algum dia vire um vídeo à parte aqui, porque é um tema de pesquisa meu na pós-graduação, inclusive, com suas nuances de logística reversa, que devem ser aceitas sem alteração de custos, nível de serviço, para que você possa manter o foco no lucro. Você tem a parte da economia compartilhada, como forma de eliminação de qualquer ociosidade, desperdício. Né? Você tem as lojas de varejo, feiras, que deveriam ser integradas à logística e vistos como pontos reais de apoio e possibilidades concretas de melhoria na malha logística. E a gente não pode esquecer de um dado muito importante, que você tem ali cerca de 65% do PIB do país, do Brasil, vindo do consumo. Portanto, você investir nessa parte de última milha acaba ser você investir no PIB, você reduzir custos, você consegue melhorar a eficiência de um país que é muito voltado para o consumo. Beleza? Bom,
Questão de inovações também, adequações no last mile. Utilização de tecnologias para coletar e processar dados e informações. Você precisa ter adequações nos modelos de distribuições, as chamadas dark stores, né? Pontos de vendas exclusivos para lojas online, como o RapTurbo, entre outras. Multiplicidade de canais de distribuição e tendências como multi-channel, cross-channel e o omni-channel, que a gente já comentou em vídeo anterior aqui. A parte de crowd shipping, plataformas de compartilhamento de veículos e entregas colaborativas, e também diversidade de veículos e equipamentos para você poder realizar essas entregas. Quanto a esse último tópico, inclusive a gente tem soluções sendo implementadas, testadas, implementadas ao redor do mundo, como os veículos aéreos não tripulados, veículos autônomos. E claro que você tem outros meios que já são comuns nas atividades logísticas, e isso é bastante complexo em termos de regulação. E outra opção também acaba sendo o uso de lockers, que seriam armários automatizados que ficam distribuídos em locais com grandes fluxos de pessoas, como estações de metrô, grandes lojas, condomínios comerciais, postos de combustíveis, entre outros. E aí, quer dizer, o cliente poderia receber as mercadorias naquele locker e com isso ganhar benefício em termos de frete e coletar as suas mercadorias ali. Você tem também a parte chamada de Q-commerce, que seria o quick commerce ou ultra rápido, sendo a velocidade de entrega o principal diferencial entre esse tipo de empresa. O termo é recente, tem se propagado rapidamente entre profissionais de logística e do e-commerce. A diferença aqui nesse caso está na velocidade que as entregas acontecem, computado em minutos, não mais em horas, possibilitando atendimento praticamente imediato às necessidades dos seus clientes. Beleza, pessoal? Então, essa aula aqui vai ser dividida em algumas partes. Então, a gente começou falando dos desafios dessa parte de Last Mile. Então, de novo, eu faço aquele pedido clássico aqui para quem está gostando do conteúdo, para quem está interessado em dar um apoio para o canal, deixa a sua inscrição, o seu like e até a próxima, galera. Um grande abraço aí para todos.